Olá, caro aluno, professor Michel aqui para comentar um pouquinho sobre esse segundo dia de prova do Enem, mais especificamente sobre ciências da natureza, a parte de química. O que é que a gente observou em primeiro lugar? Química dominou hoje a parte de ciência da natureza. Nós tivemos 19 questões, não é uma coisa costumeira isso, né? Nós tivemos 19 questões de química, 13 questões de biologia, 13 questões de física, ou seja, houve uma heterogeneidade de distribuição. Normalmente era bem mais homogêneo o número de questões, mais ou menos 15, 15, 15, 16, 14, mas dessa vez Química realmente teve um domínio nessa prova. É importante lembrar que ela foi abordada de uma forma bem ampla, ou seja, várias matérias foram tocadas. Nós temos separação de misturas, nós temos forças intermoleculares, nós temos reações orgânicas, nós temos eletroquímica, tanto eletrólise como pilha. Normalmente se cobrava muita parte de pilha, a eletrólise ficava meio esquecida, dessa vez foi tocada. Nós tivemos modelos atômicos, nós tivemos a parte de tabela periódica, então realmente foi uma prova de amplitude de conhecimentos bem vasta. Outra coisa que chama a atenção, prova de nível médio a difícil, questões que realmente tinham uma complexidade bem interessante, tipo a questão de associação de pilhas, que era uma questão que precisava de um conteúdo bem específico. Então, é uma prova que a gente não esperava que fosse uma prova fácil. Ela realmente não veio fácil, ela é uma prova bastante conteudista, ela é uma prova que não é tão intuitiva como muitas vezes a gente pensa de uma prova do Enem, que seria uma coisa muito intuitiva. A prova de Química ela não foi tão intuitiva, ela foi mais conteudista. Não tivemos muitos cálculos, então não seria esse um fator para perder tempo, então realmente não teve muito cálculo. A preocupação era muito com conteúdo forte. Então, quando a gente olha a questão de eletrólise, que muitas vezes a gente nem pensava, mas era uma eletrólise simples, que era a eletrólise do NaCl, mas é uma questão de eletrólise. Forças intermoleculares sempre presentes na prova, dessa vez também. Parte de separação de misturas, como eu já havia citado, bastante presente. Como sempre, uma questãozinha de funções orgânicas, né? Reconhecimento depois de um processo de formação do biodiesel, que era uma coisa que é muito batida na sala. Então, a gente pode dizer que, em linhas gerais, chama a atenção realmente a quantidade de questões de química, a dificuldade, médio, difícil, a amplitude de assuntos abordados, que isso é muito bacana. Termoquímica também foi tocada, equilíbrio com a questãozinha de pH e também de solução tampão, osmose reversa. Duas vezes se tem a parte de osmose, tanto com sal quanto a própria osmose reversa. Então, são questões interessantes, são questões bem feitas. A comissão realmente está de parabéns pelas questões, mas mostrando que a prova de Química ela tem uma característica. Ela é uma prova de sempre médio difícil e muito, muito, muito conteudista. Ou seja, precisa se estudar, mas você, caro aluno, certamente teve uma boa preparação e não tem com o que se preocupar, né? A prova, em resumo, é mais ou menos isso daí que a gente tem para deixar para vocês.